Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse tempo de culto. Vamos louvar e exaltar a Deus? Essa primeira música nos chama a adorarmos a Deus, a exaltarmos o seu nome, a darmos a Ele tudo aquilo que nós temos, o nosso som, o nosso dom, a darmos glória a Ele. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos, em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou, e nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou, e nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. Cantem glória, cantem glória, cantem glória. Sim, Senhor Jesus, glórias, glórias ao Teu nome. Obrigado que nós podemos ter este momento de culto, Senhor. Obrigado porque é muito bom, Senhor, é um privilégio saber que nós podemos nos achegar a Ti, Senhor. Saber que Tu és esse Deus que nos conhece de forma muito profunda. E que nós não precisamos esconder nada de Ti, Senhor. Aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos vivendo, Senhor, Tu sabes, Tu nos conheces desde o momento em que nós fomos gerados. A gente estava assim nos Teus planos. Obrigado, Senhor, obrigado. E por ser esse Deus de amor, Tu nos chama para estar na Tua presença, Senhor, para poder Te adorar, que é a necessidade que nós temos. Esse anseio, Senhor, esse desejo, isso que grita dentro de nós, que é porque ansiamos por Ti. Senhor, fala com a gente neste tempo de culto, em tudo que for feito aqui. Eu creio que o Senhor já falou através dessa música e creio que o Senhor ainda tem muito a nos dizer.
E eu lembro com certeza da palavra, Senhor. Obrigado que a cada final de semana, cada domingo o Senhor tem falado conosco. E eu peço que mais uma vez o Senhor sonde o nosso coração, que nós possamos ser transformados, Pai, deste momento de culto. Eu te clamo, Senhor, eu te peço. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Antes de nós irmos para a palavra, eu queria só ler uns 2, 3 versículos que se encontram em 2 Coríntios, capítulo 5, e os versículos são ali de 18 a 20. Eu quero ler para você na versão de Eugene Peterson, da Bíblia, a mensagem, que diz assim: agora olhamos para dentro e o que vemos é que qualquer um, unido ao Messias, tem a chance de um novo começo e é criado de novo. A velha vida se foi. Uma nova vida floresce. É demais. Tudo vem de Deus, que nos quer em relacionamento com Ele e nos chamou para viver relacionamentos com os nossos semelhantes. Deus se reconciliou com o mundo por meio do Messias, permitindo um novo começo pela oferta de perdão dos pecados. Deus nos deu a tarefa de contar a todos o que Ele está fazendo. Somos representantes de Cristo. Deus nos usa para persuadir homens e mulheres a deixar as diferenças de lado e ingressar na obra de Deus e para reconciliar o ser humano com Ele. Para mim, esse é um dos textos mais lindos. A Bíblia está cheia de textos maravilhosos, né? A própria palavra de Deus para nós. Mas esse texto me chama muito a atenção porque fala da reconciliação que Deus deseja ter conosco. E a partir do momento que nós nos reconciliamos com Ele, nós somos chamados a ser instrumentos de reconciliação. Isso é algo muito profundo. E isso vem a partir da missão dele, isso vem a partir do anúncio do Evangelho, que é essa boa nova que transforma tudo ao seu redor. Nós vamos ver agora o vídeo da Mariana e do Mateus, que são irmãos muito queridos, que estão em missão na França. Eles são um exemplo, um pequeno exemplo daquilo que Deus está fazendo lá. Daquilo que Deus, na verdade, está fazendo em todo mundo, está fazendo aqui, está fazendo aí. Ele está reconciliando consigo as pessoas a partir de Cristo. E nós somos chamados a sermos instrumentos de reconciliação. Eu e você. E isso vem através de muitas coisas. Seja realmente indo para o campo missionário, colocando-se à disposição para o ministério, seja no trabalho, seja ofertando com tempo, ofertando com dinheiro, com aquilo que Deus nos dá, com o propósito final, que é de reconciliar consigo toda a criação. Preste atenção nesse vídeo e eu convido a você também para que possa refletir. Quem sabe Deus não está chamando você. Olá, amigos da comunidade Nova Esperança em Curitiba. Eu sou o Mateus. Eu sou Mariana. E nós somos missionários da Missão Zero aqui em Lyon, na França, desde 2017. E a gente envia esse vídeo para vocês para agradecer a parceria da comunidade com esse trabalho que é realizado aqui. Hoje, mais do que nunca, esse trabalho que desenvolvemos em Lyon, ele tem se mostrado fundamental e essencial na vida de muitas pessoas que estão passando por grandes dificuldades, assim como no Brasil, mas também vivem períodos de crise de fé e questionamento sobre o futuro, sobre a vida, sobre a morte, e muitas vezes não encontram pessoas para compartilhar o Evangelho com elas, para discipulá-las. E é por isso que nós estamos aqui e temos feito esse trabalho.
Então a gente sabe da dificuldade econômica, financeira que todo mundo está passando nesse momento. Então a gente quer realmente honrar esse engajamento de vocês, o esforço que vocês têm feito para nos manter aqui, para sustentar esse trabalho. Então ele só acontece graças a essa parceria. E também gostaríamos de agradecer pelas orações que também nos sustentam aqui, porque diante de todas essas dificuldades, pensar novas maneiras de como comunicar o Evangelho para as pessoas, de como alcançar aquelas pessoas que ainda não estão na igreja, que ainda não conhecem o amor de Deus. Então nós queremos agradecer também as orações de vocês e todo esse apoio que a gente recebe, mesmo com tanta distância entre nós. É isso aí. Se vocês tiverem mais dúvidas, quiserem mais informações, por favor, entrem em contato com a gente. Então, que Deus abençoe vocês, muito obrigada, e muito obrigado pelo engajamento também para o avanço do Reino de Deus no mundo, porque é isso que a missão faz, ela faz com que o Reino de Deus chegue naqueles lugares onde ainda não chegou, ou não se fala mais do Evangelho. Então, muito obrigada porque você faz parte dessa missão aqui com a gente. Que Deus abençoe vocês, que Deus continue livrando do mal e guardando vocês, e que Deus abençoe vocês para a honra e glória do nome dele. É isso aí, gente. Muito obrigado. Deus abençoe. Tchau. Tchau, tchau. Fazer caminhadas, andar em trilhas, subir montanhas, escalar para olhar horizontes, eu diria nesse sentido, era uma das coisas que eu mais gostava de fazer para passar o tempo, para me exercitar. E uma das experiências assim mais marcantes é quando uma vez andando por dentro de uma floresta que eu não conhecia, eu de repente entrei em uma trilha. Comecei a trilhar um lugar que eu não conhecia. E nesse momento onde eu estava então caminhando por lugares onde eu não conhecia, me desviei de um caminho que era o principal, que eu sabia que conduziria até a cidade vizinha por onde eu estava então caminhando, me direcionando, e seguindo aquela trilha me perdi. E perdido no meio daquele caminho, daquela floresta, daquele espaço onde eu não conhecia, um lugar totalmente desconhecido para mim, rapidamente eu fiquei um pouco assustado e queria então voltar para aquele caminho que eu conhecia e que sabia que iria me direcionar para a cidade. E no meio daquela mata, então, encontrei uma pessoa totalmente estranha para mim, não sei se era um lenhador ou o que era, e eu perguntei a ele então, em um outro idioma, era um outro país, perguntei para ele como eu chegaria de volta ao caminho para ir para a cidade. E ele apenas me apontou com o dedo a direção. Ele não falou uma palavra, não sei se não me entendeu, me apontou com o dedo e eu fui então naquela direção até encontrar o caminho de novo. Essa experiência me mostra que algumas vezes andar por trilhas pode ser até uma boa aventura, mas em algum momento a gente precisa voltar para o caminho. E essa história me mostra um pouco de um diálogo de Jesus com os seus discípulos, para o qual eu quero te convidar a nos voltarmos hoje. Um dos versículos mais conhecidos de todo o mundo cristão, de toda a fé cristã, saem exatamente desse diálogo, que está em João capítulo 14. Quero te convidar a ler essa história de João capítulo 14, onde Jesus dialoga com os seus discípulos. João 14, 1 até o 14, nós vamos ler. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim?
As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou, pelo menos, creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Esse é o diálogo de Jesus com os seus discípulos. E é uma forma interessante perceber como desse diálogo, por vezes tão truncado ou confuso até para os discípulos, difícil de ser compreendido para os discípulos, sai o versículo de João 14,6, que é o mais conhecido por muitas pessoas e que precisa ser retomado de vez em quando. Jesus olhando para os seus discípulos confusos e dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É para essa realidade que eu quero te convidar, para que nós possamos aprofundar essa relação como Jesus mesmo se deixa conhecer aos seus discípulos e os conduz. Em momentos difíceis, em momentos complicados, em momentos de difícil até compreensão para os discípulos, Jesus então nos mostra como Ele nos pega pela mão e nos conduz um passo adiante. Como Ele nos pega pela mão e nos proporciona um novo horizonte. Como Ele nos conduz na direção daquilo que são os passos a serem dados. A questão é que quando Jesus faz isso, ele nos mostra que essa reflexão que ele nos proporciona não é simplista e não é superficial. Não é uma resposta para, então, encerrar o assunto. Pelo contrário, isso é um falar que, na verdade, mostra que esse diálogo entre Jesus e os seus discípulos não tem intenção de facilitar a vida e simplificar as coisas. Não, ele quer trazer os seus discípulos para algo mais profundo, para que realmente possam encontrar sentido e propósito, que possam realmente encontrar aquilo que é necessário. Essa primeira parte do diálogo acontece com um discípulo chamado Tomé. Esse Tomé é conhecido por nós em mais momentos dos evangelhos. Esse Tomé é aquele que tem dúvidas e que é um tanto pessimista, na verdade. A resposta que Jesus dá para esse discípulo, ela é marcante para todos nós, mas quando conhecemos um pouco mais a respeito de Tomé, conseguimos então identificar para onde Jesus está conduzindo esse diálogo. E nós vamos ficar nessa primeira parte do texto, nos 6 primeiros versículos, onde, então, não com Filipe Jesus está dialogando, mas com o próprio Tomé, apesar de que o texto que segue é muito revelador e aprofunda aquilo que Jesus está querendo ensinar e revelar, na verdade, aos seus discípulos. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa é a resposta de Jesus a um discípulo confuso. Essa é a resposta de Jesus a um discípulo que tem dificuldades para crer, ou até mesmo, como nós vamos ainda ver, um discípulo incrédulo. E quando nós lembramos um pouco a personalidade de Jesus, a personalidade de Tomé, a gente entende por que Jesus está respondendo dessa forma a Tomé. Ajuda a entender essas palavras de Jesus a Tomé. Nós conhecemos um pouco mais de Tomé já do capítulo 11, quando nós temos a história da ressurreição de Lázaro. Lá nós temos um Tomé que, na verdade, reage de uma forma muito interessante a essa palavra de Jesus que quer direcionar os discípulos de volta a Betânia, onde então vão experimentar a ressurreição de Lázaro. Lá em João capítulo 11, 16, nós lemos que esse Tomé, ele na verdade está com um pouco de medo da situação na qual Jesus os está chamando a voltar. Ele está com medo porque ele sabe que é um contexto, inclusive, de morte. Quando Jesus então diz que o amigo Lázaro tinha morrido, Tomé se volta a esse Jesus
para convidá-los, então, de volta. Convidá-los a voltar. E Tomé, no versículo 16, então diz: vamos também para morrermos com ele. Essa é a primeira revelação mais profunda da personalidade do próprio Tomé. Ele está muito consciente da situação. Ele está consciente daquela situação pela qual Jesus mesmo havia passado na Judéia. Agora eles estavam fora da Judéia. E nesse contexto, então, ele percebe que aquela morte de Lázaro pode ser um prenúncio da morte do próprio Jesus ou um prenúncio da própria morte deles. E nesse contexto, então, nessa situação de perigo que Jesus enfrentaria na Judéia e que eles enfrentariam caso tivessem voltado, esse Tomé revela um pouco da sua própria personalidade. Vamos nós também para morrermos com ele? E ele pode ser morrermos com Lázaro, que Jesus tinha dito que tinha morrido, ou morrermos com o próprio Jesus. Ou seja, se nós voltarmos para lá, se nós fizermos isso, nós vamos arriscar a própria vida. Nós vamos morrer assim como ele morreu. E nós vamos morrer assim como Jesus corre o risco de morrer se voltar para Jerusalém. Nós sabemos que de fato isso vai acontecer logo mais. Agora, é interessante perceber que esse Tomé aqui revela que ele é pessimista. É isso que ele está revelando a respeito da sua própria personalidade. Ele é pessimista, ele é desconfiado, ele não consegue olhar para as coisas para além da realidade daquilo que os olhos dele naquele momento estão contemplando. E é por isso que ele limita toda a realidade de Jesus, de Lázaro, deles mesmos à morte. Ali é o ponto final, afinal de contas, e nós sabemos de um outro texto que nós vamos olhar logo mais, que é essa a realidade dele. Ele é incrédulo. Ele não consegue dar esse passo adiante para perceber que a realidade é diferente, e eu reforço, do que os olhos dele naquele momento estão contemplando. Há algo maior, algo novo, algo melhor que está sendo proposto. Mas ele não consegue acompanhar Jesus nesse diálogo que Jesus está estabelecendo com ele. Já naquele contexto, quando nós estamos no capítulo 11, quanto o que nós estamos vendo no capítulo 14, para trazer as coisas junto para a gente entender, então, porque Jesus dialoga dessa forma com Tomé, quando responde no versículo 6, de forma tão lapidar, aquilo que Tomé precisa ouvir. Nesse sentido, quando a gente olha para aquilo que Tomé está experimentando, ele é sincero. Ele é extremamente sincero consigo mesmo, mas ele também é muito pessimista. Ele só consegue ver a situação como algo ruim e não como algo bom ou possível de ser melhor. A dificuldade de Tomé, nesse sentido, era mais permitir espaço para ser direcionado para uma outra compreensão do horizonte da vida. E quando há dificuldades para ser direcionado para um outro horizonte a respeito da compreensão da vida, Tomé se distancia de Jesus e se fecha para a realidade que Jesus está querendo colocar diante dele. Pessoas que têm uma tendência muito pessimista têm uma dificuldade de acolher o Evangelho como boa notícia de Deus que proporciona algo para a realidade. Elas se fecham, se enclausuram naquilo que mata, que destrói, que desagrega, aquilo que impossibilita qualquer horizonte, impossibilita de sair das trilhas confusas, perdidas, e voltar para um caminho de direcionamento concreto. É isso que Tomé está nos revelando a respeito de si mesmo. Porque mais do que lembrar dessa história de João capítulo 11, que nós lemos de Tomé falando a respeito do risco da morte, nós também precisamos lembrar de um Tomé que faz parte do grupo dos 12. A gente precisa lembrar que ele está na lista desses discípulos mais íntimos e mais próximos de Jesus, se a gente olha Mateus 10, versículo 3. Ou seja, ele está dentro do grupo, em todas as listas de discípulos, ele está dentro daquele grupo que vai se chamar apóstolos, aqueles enviados para expandir a missão que Jesus mesmo inicia e inaugura. Ele faz parte do núcleo duro de Jesus. Depois a história da igreja conta, nós não sabemos muito bem, que ele se torna apóstolo, inclusive indo para as regiões onde hoje é a Índia. Nós não sabemos se de fato é assim, mas os cristãos da Índia ainda têm uma ligação muito forte com esse Tomé.
Mas no contexto que nós então olhamos para essas dificuldades de Tomé de permitir espaço para ser redirecionado na sua compreensão de vida, nós temos esse texto que ficou mais conhecido na história dos cristãos e que nós também temos um dito popular que diz: só acredito vendo. E é de lá então, de João 20, 24 e seguintes, que nós temos essa história. Esse Tomé que é um discípulo chamado então de incrédulo. Esse discípulo que tem dificuldades de compreender a realidade para além daquilo que os olhos dele naquele momento estão percebendo. No Evangelho de João, capítulo 20, versículo 24 e seguintes, nós temos os discípulos reunidos em um mesmo local, temerosos, certamente, com medo por causa daquilo que havia acontecido a Jesus, mas estão juntos. Tomé está sozinho e distanciado do grupo todo. Isso é importante a gente perceber nesse texto também, que é característico também da personalidade de Tomé. Ele se desagrega muito fácil, ele se distancia muito fácil daqueles que estão buscando, mesmo sem compreender as coisas muito bem, estarem próximos, buscando vínculo. É por isso que Jesus, quando responde para Tomé no versículo 6 do capítulo 14, de forma tão lapidar, a respeito de quem ele mesmo é, de quem Jesus é por isso que Jesus responde dessa forma, porque ele compreende os seus discípulos e sabe quais palavras eles precisam ouvir, para não simplesmente serem direcionados segundo a sua vontade, mas direcionados para aquilo que é importante que eles vivenciem naquele tempo pelo qual eles estão passando. Tomé havia resolvido se distanciar, típico da personalidade daquilo que nós já temos no capítulo 11, pessimista de Tomé, típico daquela dificuldade de abrir espaço para perceber novos horizontes para a vida. Enquanto alguns estão buscando apoio mútuo, outros estão se distanciando na sua incredulidade. E assim, Tomé perde a melhor parte. Esse é o problema que então nós constatamos em Tomé. Fazendo isso, ele perde a melhor parte, que é a ressurreição de Jesus, no capítulo 20 de João, né? Ele perde essa experiência da ressurreição de Jesus, que aponta para uma nova realidade. Ele perde o momento onde Jesus está direcionando a vida dos seus discípulos para conduzi-los, para que eles experimentem aquilo que inclusive tinha sido resposta já no capítulo 14, nessa história a respeito de Tomé. Jesus foi muito direto com ele, mas no final ele ainda assim não consegue perceber que para que ele possa experimentar aquilo que Jesus havia dito para ele, ele precisa ter atitudes diferentes na sua vida. O diálogo entre Tomé e Jesus, conforme nós vemos no capítulo 14, revela que Tomé sim é sincero. No capítulo 20 também, ele diz: eu só vou acreditar se eu ver mesmo. Se eu puder tocar em Jesus ressuscitado, daí eu vou acreditar nesse Jesus, senão eu não acredito. Ele é sincero nas suas dúvidas. Mas nós vamos nos concentrar agora um pouco mais em João capítulo 14. Quando nós olhamos aqui o que Tomé está fazendo, ele se volta diretamente para Jesus. Ele se volta para Jesus perguntando sobre aquilo que ele não entendeu no que Jesus quer dizer. Jesus está falando sobre o caminho, preparar lugar. Ou seja, Jesus está falando uma palavra de promessa, de aconchego, de segurança, de esperança. É isso que Jesus está preparando os discípulos para experimentarem. É isso que Jesus está semeando nos seus corações. É para além do horizonte, para além do que os olhos veem, que Jesus está direcionando os seus discípulos. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou, ainda reforçando, enfatizando. Mas então Tomé se volta para Jesus e diz: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Isso é bonito de Tomé. Ele é sincero ao buscar aqui em Jesus a resposta. É uma atitude diferenciada, porque os discípulos costumavam falar entre si, muitas vezes murmurar entre si, resmungar entre si, e quando não entendiam muito bem a Jesus.
Em vez de se voltarem a Jesus, eles começavam a tentar entender a realidade a partir de si mesmos. Mas aos poucos eles vão, então depois nós também percebemos, eles vão depois desenvolvendo uma atitude diferenciada quando eles, de forma mais saudável, começam a se voltar mais a Jesus para perguntar então qual é a direção, o propósito, qual é o interesse do próprio Deus naquilo que está acontecendo. Tomé está se voltando diretamente a Jesus e o faz de uma forma muito peculiar, reconhecendo as suas próprias limitações de compreensão. Eu simplesmente não entendo, é o que ele está dizendo para Jesus. Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Tomé está dizendo, eu não entendo, Jesus, eu não sei, eu simplesmente não sei. A dificuldade de Tomé era de permitir, então, Jesus abrir aquele horizonte para direcioná-lo para uma outra compreensão a respeito do que é vida, de como viver a sua vida. E Jesus precisa lidar com essas limitações dos seus discípulos. E ele o faz. E ele o faz por amor a esses seus discípulos. Jesus sabe lidar muito bem com as deficiências dos seus discípulos e com as dificuldades desses que tanto ama. E logo fica claro que isso não é dificuldade apenas de Tomé de compreender para onde Jesus os está direcionando. É uma dificuldade de todos os discípulos. Nós, diz ele, não sabemos para onde vais. Mas ele permanece nutrindo apenas a dúvida. E esse é um problema ruim. Tomé nutrindo apenas a dúvida. Quando estamos, por vezes, muito confusos, o risco que corremos é nutrir apenas as dificuldades, as lamúrias, as dúvidas, as dificuldades que nos impedem de dar outros passos. Pois as perguntas, elas têm interesses. E nesse caso, Tomé está revelando que ele quer dar um passo além. Tomé não quer apenas nutrir perguntas e dúvidas. Tomé quer encontrar respostas. Como saber o caminho, diz ele. Como encontrar esse caminho? É isso mesmo, quando nós estamos confusos, nós não sabemos muito bem como fazer, quando agir. E nós precisamos então ser humildes e sinceros, assim também como Tomé mesmo foi. Sinceros o suficiente para nos achegarmos a Jesus e dizermos para ele a respeito das nossas dificuldades. Nós precisamos reconhecer isso. Mas muito além disso é necessário buscar respostas com um propósito. Aqui eu identifico o maior problema dos agnósticos, aqueles que de alguma forma têm uma impressão de que pode haver alguma coisa chamada Deus, mas se não é possível conhecer nada a respeito deles. São chamados agnósticos. E existem também os ateus, que dizem Deus não existe. Eu consigo perceber uma das dificuldades e identificar um problema deles aqui. Eles nutrem mais as dúvidas do que a busca por respostas. Agnósticos e ateus nutrem mais a dúvida do que a sincera busca por respostas. Eu tenho um carinho especial por eles, porque eles são sinceros, principalmente os agnósticos. Eles são sinceros com as suas dúvidas. Se há necessidade ou possibilidade de realmente saber algo sobre a existência de Deus. Eu consigo entender os ateus nessa sua busca por sentido de vida, focando em si mesmos. Mas quando eu converso com eles, eu percebo que eles se empenham demais para nutrir dúvidas, para estipular limitações. E se eles se empenhassem tanto para buscar respostas, como eles se empenham para nutrir dúvidas, eles seriam apologetas da fé. Ou seja, eles seriam os defensores daquilo que eles tanto combatem. Porque o ímpeto, o anseio de nutrir as dúvidas e as dificuldades são maiores do que a busca sincera por respostas, que têm um propósito, um sentido e um significado. Tomé tem muito a ensinar a cada um deles nesse sentido. Jesus entende Tomé e responde com aquilo que ele realmente precisa ouvir.
não apenas encontrar um caminho qualquer, uma filosofia de vida. Jesus aponta para si mesmo. Jesus aponta para aquilo que é a chave para nós compreendermos aquilo que nós também precisamos fazer. Num tempo onde nós vivemos tanta relativização, o desconstrutivismo, desconstruir e relativizar, nós vivemos num tempo de pessoas tristes, porque é impossível relativizar as coisas da forma como a nossa cultura e sociedade têm feito, é impossível desconstruir princípios elementares da vida e do convívio social e ser uma pessoa feliz, realmente realizada. No fundo, essas pessoas vagam pela vida. Elas desconstroem a sua realidade, principalmente as dos outros, porque a sua elas conseguem e querem preservar. Elas cambaleiam pelos caminhos, pelas trilhas, e elas encerrarão seus dias em solidão. Pessoas que relativizam relacionamentos, família, fé, igreja, culto a Deus, amor ao próximo. Pessoas que relativizam elementos tão essenciais e importantes. Elas terminarão os seus dias em solidão, caso não se suicidem antes para colocar fim a essa realidade que não faz sentido para elas mesmas. Nós podemos buscar muitas formas de responder às dúvidas, anseios, medos das pessoas. Mas sem levá-las a essa resposta de Jesus, todo o empenho será em vão. Disse-lhe Jesus a Tomé então. Disse Jesus a Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, diz Jesus, João 14,6. Essa é a resposta que nós também precisamos. Não temos como dar a volta na centralidade daquilo que Jesus apresenta, daquilo que Ele mesmo é, daquilo que Ele está dizendo para um discípulo confuso ou incrédulo, aquilo que é essencial para a vida e que nós encontramos em Jesus, o caminho a seguir. O caminho que precisa estar diante dos nossos passos é Jesus. Nós podemos tentar explicar as coisas de todas as formas possíveis, mas se nós não conseguimos direcionar os olhos das pessoas para aquilo que Jesus mesmo é, como aquele que direciona então os passos, aquele que dá norte, o caminho é isso, aquele que determina por onde nós vamos seguir. Jesus está dizendo que é Ele. As certezas que nós precisamos, é Ele quem dá. Isso levará à verdadeira vida. Tudo mais é apenas fuga, engodo e fardos. Tudo mais é isso. Todas as respostas que nós damos às pessoas confusas, que não apontam nessa direção do que Jesus está respondendo aqui a Tomé, não alcançam o seu objetivo. Porque de alguma forma se focará em si mesmo e não olhará para aquele que glorifica a Deus, que é o próprio Jesus. Em tempos de tantas verdades, tanta desagregação, nós somos desafiados a não apenas defendermos a verdade, como muitos têm propalado pelas mídias. Essa verdade que é Jesus precisa ser defendida, mas nós precisamos convidar as pessoas a se achegar a essa verdade que é Jesus. E é isso que eu estou te convidando a fazer nesse momento. Não discutir a respeito da verdade, mas se aproximar daquele que é a verdade. Eu não tenho a verdade. Eu não sou o dono da verdade. Não tenho essa pretensão. Eu somente sigo aquele que é a verdade. Você quer seguir junto comigo nessa direção? Eu não tenho uma filosofia de vida. Eu sigo apenas aquele que é o caminho na direção daquilo que é melhor para os meus dias. Vamos junto?
Eu não tenho a vida em mim mesmo como alguém bem-sucedido ou que busca ser bem-sucedido em todas as áreas nas quais está envolvido. Eu recebo a vida que tanto anseio e necessito daquele que é a fonte da vida. Porque é isso que Jesus está propondo a Tomé, aos confusos, aos agnósticos, aos ateus, aos que estão desagregados ou querem viver a sua fé individualmente, distanciados daquilo que Jesus chamou a existência, que é a própria igreja. Jesus responde aos nossos anseios de que, sim, Ele é o caminho, a verdade e a vida, de que não é possível chegar ao Deus vivo, verdadeiro e eterno, Pai, a não ser por Ele. Vem então junto nessa direção. Não se permita abandonar o caminho para continuar em trilhas confusas. Com o tempo elas cansam e levam a precipícios. Depois de longas caminhadas aventureiras pelas trilhas, é sempre bom voltar ao caminho, encontrar ou reencontrar a vida para então poder desfrutar da verdadeira vida. Vamos olhar então para esse Jesus que nos está convidando a estar com Ele. Quero te convidar a orarmos para acolher esse Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Obrigado, Deus, pela oportunidade que nós temos de experimentar em Jesus o caminho que conduz a Ti, experimentarmos em Jesus as Tuas respostas para os nossos anseios, experimentarmos em Jesus aquilo que é o sentido e que propõe realmente vida. Obrigado, porque estes Teus discípulos confusos nos deixaram tanto ensinamento, tanta reflexão e, ao mesmo tempo, tanta possibilidade de experimentar o que Jesus tinha proposto e previsto para cada um de nós. Faz-nos olhar para além das nossas perguntas, questionamentos, dificuldades, pessimismo, faz-nos olhar para a Tua realidade, ó Deus, e encontrarmos então a Ti mesmo, Jesus, como caminho, verdade e vida. No nome santo e poderoso de Jesus, ó Deus. Amém. Só em Cristo posso confiar, é a minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abala, que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, Consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Oh, 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 só Cristo homem se tornou, frágil bebê mais pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu, por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu vivo. Oh, 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 seu corpo inerte ali ficou, luz que entre as trevas se apagou, glorioso dia em
então surgiu, vivo Ele está, ressuscitou, vitória eterna conquistou, do meu pecado livre estou, de Deus eu sou, e Ele é meu, comprou-me com sangue de Jesus. Esse é o poder de Cristo em mim, por toda a minha vida aqui. Ele será meu guia, enfim. Nenhum poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar. Em Cristo eu vou até voltar ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer. Que o Senhor abençoe tua semana, inspire e guarde, te conduza no caminho que é o próprio Jesus. Que assim o Senhor te abençoe e guarde, faça resplandecer o rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Sobre você o Senhor levante o seu rosto e te dê da sua própria paz. Amém.